aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Começou mais um Cinequinta. Eu sou o Guga Monteiro. E hoje, infelizmente, o Takashi não conseguiu tá gravando. Ele está doente, então eu vou ter que assumir. O filme de hoje, dessa semana, no caso, é O Estranho Mundo de Jack. Meu filme favorito da infância, mas eu reparei coisas que eu não gostei. Assim, o filme em questão uma coisa antes de estar se aprofundando, claro, no filme, é que estamos no mês da animação, então os vídeos desse mês do Wasabi Atômico vão ser de animação, então esteja avisado. Mas então, O Estranho Mundo de Jack é um filme, assim, que eu gostei muito da minha infância, assisti muito, eu sei até as falas, eu repito toda vez que assisto as falas e as músicas. É muito chato assistir comigo, mas tudo bem. O filme em questão, antes de entrar mais profundamente nele, vamos dar um breve resumo. Acredito que provavelmente você já assistiu esse filme, mas de qualquer forma, não tinha reparado antes que o Jack, o Skeleton, ele é um sad boy. É o primeiro sad boy que você vê na sua vida. E isso é um pouco engraçado, porque eu me inspirava nele quando era mais novo. Mas então, o Jack é o rei da abóbora, né? O rei lá do mundo dele. Em questão, ele é o fodão, todo mundo paga um rajadão pra ele, mas ele é muito triste, ele não vê sentido mais na vida dele e fica perambulando por lá e cantando. Em questão, ele tem ideia brilhante por estar perambulando por lá, encontra um lugar que tem uma floresta diferente que não está acostumado aí, e lá tem várias árvores que cada uma parece que entrega um feriado diferente. Seria engraçado ver outros tipos de possibilidades desse filme. Já imaginou? Pois as árvores dão em feriados e o Jack entra na árvore do Natal. Mas ele poderia ter entrado no da Páscoa, assim como no filme mostra o coitado da Páscoa, ou se não, no Dia da Ação de Graça, Dia dos Namorados. Já imaginou que outros filmes poderiam ter surgido daí? Mas, de qualquer forma, Jack, ao ver o mundo do Natal, fica inspirado e tem a brilhante ideia de roubar o feriado do Papai Noel e assumir 2 feriados. São egoístas do... Mas é isso a história, brevemente. Antes de se aprofundar mais na história, antes de introduzir melhor você na história, eu tenho que falar sobre os personagens, né? Como eu falei anteriormente, né? O Jack é o protagonista. Ele é um esqueleto que domina, né, o submundo ali. Ele é muito assustador, mas sei lá, pra mim ele é só um esquisito. Todo mundo gosta dele. Ele é conhecido como Rei da Abóbora e domina o mundo lá e canta quando tem reflexões de vida. Agora, uma personagem que me relevou muito mais dessa vez que eu assisti foi a Sally. Uma personagem que todo mundo paga uma rajada para ela, gosta bastante dela por alguns motivos meio estranhos, dependendo da pessoa. Mas de qualquer forma, a Sally em questão, o que acontece? Ela é um tipo de Frankenstein, né? Uma boneca de pano toda costurada. Ela foi criada pelo Dr. Frankenstein. E ela é mantida trancada dentro do castelo dele como se fosse uma filha. Mas o mais estranho é que quando eu era criança eu enxergava assim uma relação de pai meio super protetor e tal.
Mas olhando agora, com a visão adulta, eu percebo que é muito estranha a relação dos dois. Porque parece no fundo que ele quer uma mulher, uma namorada, uma escrava em si. Ela faz tudo pra ele. E ele fica esfregando muito na cara dela que ela não agradece dele ter criado ela e tudo mais. Prende ela. Ele é muito tóxico, é muito estranha a relação dos dois. Não parece filho e pai, filha e pai no caso, né? Pois, principalmente do final do filme, né? Conclusão é que ele se cansa dessa LC Peralta e cria uma outra mulher. E a imagem dele. E ela é mais burra e menos com personalidade que a Sally. Isso é muito estranho. Que personagem bizarro. Tanto que no conceito original do Tim Burton, assim, acho, junto, na verdade é do Selick, né? O vilão era pra ser o Dr. Frankenstein, mas, de qualquer forma, e como eu gosto muito do Tim Burton, essa versão é melhor. O personagem que a gente tem que citar aqui é o antagonista. O vilão, na verdade, né? Que é o Pugman, ou Monstro Verde na versão dublada. Ah, falando em dublagem, eu tenho que falar que teve 3 dublagens no filme. A segunda dublagem é meio teatral, assim, as músicas, e eu acho uma bosta. A minha favorita sempre vai ser a primeira. Outra curiosidade que eu tenho que falar é que quem faz a voz do Jack na primeira dublagem é o Nelson Machado, que é a mesma voz do Kiko, do Chaves. E eles chamam o Monstro Verde de Bicho Papão na primeira versão. E antes que me esqueça, eu sou um otário. Adoro a voz do Nelson Machado no Jack. É muito boa. Me diverto muito. Mas então, o Monstro Verde, Monstro do Saco, Bicho Papão, é o vilão, né? Ele vive no submundo, aparente tá sendo isolado, ou por algumas fontes que eu vi assim, não fui muito a fundo, parece que o Jack expulsou ele para lá, então ele não pode sair de lá. Ele vive num cassino embaixo da terra que fica torturando pessoas lá com canções, maquinários bizarros. E ele também tem 3 capanguinhas que também servem ao Jack na primeira instância, mas eles são 3 guris encapetados. Acabam ajudando o Jack no plano dele de sequestrar o Papai Noel. Esses são os personagens mais relevantes na história toda, né? No final das contas. Mas se aprofundando mais na história, te introduzindo melhor na história. O filme começa com a abertura, né? Que canta a música This is Halloween. E é muito boa, tanto na versão em inglês quanto na versão dublada. Né? Excelente. O compositor original é o Danny Elfman. E, assim, a música é legal, mas eu gosto muito da versão do Marilyn Manson. E eu acho que é muito melhor do que essa versão do filme. Tanto que eu nunca tinha conhecido a música. Eu primeiro ouvi a música e depois assisti o filme do Jack. Então já mostra os elementos muito chamativos do filme, que no caso é o cenário. Os cenários são impecáveis, muito bonitos, assim, de verdade. Mas ele tem um problema que já mostra um pouco depois da abertura inicial, que é a taxa de FPS de animação é muito truncada, tem menos FPS que o normal. Isso tá muito visível, dá um pouco de estranheza assim. Mas como jogar jogo velho, depois de um tempo que você fica olhando, você acostuma. Mas nesse caso, como a gente está acostumado com toda coisa fluida, assim, animações e tal, ficam dando uma estranheza, principalmente a boca deles quando se mexe. Outra animação e dá uma estranheza, mas depois não é nada que tire totalmente a experiência do filme. Como eu sou muito fã, isso nem me incomodou. De qualquer forma, Jack, depois de fazer uma cantoria e mostrar o mestre do Halloween, ele volta e mostra sua personalidade de sad boy, que ele fica pensando, ah, meu Deus, a vida não faz sentido, só assustar, ser aterrorizante, não gosto dessa vida. Então ele segue o caminho da vida dele, andando pela floresta. Naquela cena icônica que tem um cenário que parece um pouco obra de Van Gogh, aquela espiral lá. E a Sally fica de longe observando ele, pensando, nossa, que gostoso aquele esqueleto. Puta que pariu. Porque ela fugiu de casa. O doutor que cuida dela é né, como já foi falado anteriormente, é um abusador esquisito, assim. Tanto que era pra ser vilão, mas de qualquer forma ele não é. Ele só é muito estranho. Observando ele, admirando ele, ele canta lá, faz o seu show sozinho.
Só que ele anda pela floresta dentro e se perde, anda muito mais do que o comum. Acaba deparando com várias árvores, vários feriados e ele acaba indo pro mundo do Natal. Só uma coisa, antes de se aprofundar isso que eu já falei anteriormente. É muito estranho no começo, pois a Sally tem uma admiração pelo Jack, mas como todo mundo tem por ele ser o rei do Halloween, aparenta que eles nem se conhecem, assim, ela fica boa parte do filme sem ele ver ela. Nas contas eles se conhecem, mas só fica uma sessão um pouco estranha. Mas de qualquer forma, ele, o Jack vai lá, vê como é a cidade do Halloween. A cidade do Halloween... Opa, perdão, erro. Ele vai pra cidade do Natal e se depara com o Natal, que é incrível, né? Mostra que é totalmente diferente, fica fascinado que não tem nada espinhudo, que machuca, que assusta, é tudo tão fofinho e redondinho. Fica admirado e ele quer replicar, ele tem as visões distorcidas dele, já que ele só sabe fazer coisas de Halloween. Então ele leva a ideia de pegar o feriado pra ele. E aí ele começa a mostrar várias coisas, né? Começa a construir coisas relacionadas a Natal, Halloween. E aí ele pede pra fazer a roupa dele de Papai Noel. Tem um momento muito bizarro essa cena. Quando ele tá sendo vangloriado e tal, ela acaba caindo, ela fica observando de longe, né? Mas ela acaba caindo e pegando um graveto. E aí esse graveto se transforma numa árvore de Natal. E essa árvore de Natal pega fogo. E ela tem um presságio, mas em momento nenhum. O Takashi até falou assim, acho que ela vê o futuro, sabe? Ela tem essa habilidade, mas não explica em momento nenhum na história. Mas de qualquer forma, é muito estranho. Pois nenhum momento mais excitado essa visão do futuro dela, então só quiseram fazer um momento de animação para resumir alguma cena, sei lá, um diálogo, um presságio, uma visão. Foi muito estranho essa cena. Mas tirando esse show de ela ter a visão do futuro ou não, de qualquer forma, ela tenta avisar pro Jack, mas o Jack caga e anda, nem sabe direito dela. Fala só que tipo, você é uma boa amiga, Sally. Ela fica pensando na cabeça dela, nossa, eu queria tanto sentar naquele colo ossudo daquele rapaz e fugir daquele anão maldito que me escraviza. E pede para os servos do Bugman ou do Monstro Verde, na versão dublada que a gente viu, sequestrar o Papai Noel. Aí entra um momento interessante, que é a segunda música mais legal do filme, sem contar com a abertura. Essa música é boa, tenho que admitir. Me traz nostalgia de infância. Mas de qualquer forma, eles vão lá, conseguem sequestrar o Papai Noel. E aí o filme segue, né? Com o Jack, finalmente, com a posse do Natal. Ele não tem mais Papai Noel, então ele vai lá, rouba o gol do Papai Noel e pede pra eles deixarem o Papai Noel em um lugar seguro. Só que os meninos capirotos levam o Papai Noel pra dentro do lugar lá onde fica o bicho-papão, né? Eles levam, né, o pra lá, e aí o bicho-papão lá, que mostra finalmente como ele é, né? Que ele é um saco verde, todo bizarro, come outros insetos. Ele é um saco de insetos, muito estranho essa versão do Bugman, mas tudo bem. Fica torturando o Papai Noel, enquanto o Jack fica azucrinando as pessoas do mundo, tentando entregar presentes bizarros e coisa e tal. Mas seguindo vai, Jack vai lá, começa a entregar as coisas, azucrinar, e as pessoas ficam em desespero. E aí o Jack vai lá pro mundo e começa a azucrinar as pessoas, entregando vários presentes bizarros pelo mundo. E as pessoas começam a alertar, chamar a polícia, mas a polícia cagueando no começo, né? Com a informação, vai ser tantos relatos que o exército é chamado pra acabar com o Jack. E eles bombardeiam ele até um ponto que finalmente acertam ele e ele cai que nem bosta em cima de uma estátua. Aí ele volta a ser sad boy, né? Que ele finalmente tá com motivação de caramba, é isso que eu quero ser da vida, eu quero ser o Papai Noel e tal. Mas aí depois ele fica pensando, nossa, o que eu fiz da vida? Eu sou um merda, meu irmão, sou um merda. Aí o Papai Noel... Perdão. O Jack reflete e pensa, caramba, talvez a Sally esteja certo, né? Eu não devo estar tentando roubar o Natal do Papai Noel. Eu sou o Jack, eu sou o Skeleton, eu tenho que fazer o Halloween perfeito, não o Natal perfeito, porque eu quero ser papão, um zoião. Aí ele lembra, caraca, o papão, é verdade, né? Aí ele vai, volta pro mundo do Halloween, vai se esgueirando pelos lugares e... enquanto isso, a missão quest paralela é que a Sally tentou salvar o Papai Noel, né? E ela sabia que o Jack tava fazendo merda, vendo que ele se explodiu e pensou, caraca, o Jack morreu, mas a gente pode ainda salvar o Natal. Ela vai lá, tenta salvar o Papai Noel do bicho-papão,
numa cena bizarra. A série é excelente em cenas bizarras, mas como ela é uma boneca de pano, ela pode se costurar, tipo meu Frankenstein e tal. Ela tira a perna pra fora, assim, arranca, vai andando com a perna só por um canto, e a outra perna dela chega na porta onde é a entrada, né, do cassino do bicho-papão. Aí a perna chega lá e o bicho-papão fica, meu Deus, que perna maravilhosa. Aí ele acha que tem uma pessoa por inteira lá, mas ele começa a dar uns carinhos na perna da série e começa a fazer cosquinha no pé dela. Essa cena é muito bizarra. What the fuck? O que ele estava pensando? Ele fica fazendo umas cosquinhas assim e tal. E aí a série se divide em mais pedaços pra tentar salvar o Papai Noel. Só que o bicho-papão consegue pegar ela, né, no meio desse processo. Porque ele percebe que é só perna solta. E aí ele prende os dois juntos e vai torturar os dois. Aí o Jack percebe e vai atrás do bicho-papão, né? Ele tá vivo ainda. E a explosão não serviu pra nada. E todo mundo acha que ele morreu, mas ele vai lá e vai ajudar a salvar a Sally. Ele chega lá ouvindo os gritos da Sally pelos lugares, só que ele fica só observando. Ele fica no cantinho, observando a Sally sendo torturada pelos jogos doentios do bicho-papão. Mas o Jack é ligeiro, ele vai na stealth. Começa a tocar música do Metal Gear. E aí o Jack vai atrás do bicho-papão, só que o bicho-papão é covarde. E começa a ativar várias armadilhas. E essa cena é muito bonita. Ver todas as armadilhas meio Jigsaw, Round 6, sei lá. As armadilhas assim com temática cassina que vão tentando matar o Jack. Só que o Jack é habilidoso, né? Ele é tipo meio uma aranha. Assim, ele é muito flexível. Consegue esquivar, fazer uns movimentos assim, ninjas. E consegue desarmar todas as armas do bicho-papão. E aí no final das contas o Jack... o bicho-papão ainda continua fugindo, só que ele deixa um fio solto. E aí o Jack prende numa máquina que gira lá de tortura e tira toda a casca do bicho-papão, que é, no caso, esse saco de pano dele, que mostra que no fundo o bicho-papão é um monte de inseto aglomerado que começa a cair num lugar de magma, assim, derreter. E aí o Jack, no caso, ele tinha soltado, né, no meio desse processo dessa luta, ele tinha soltado o Papai Noel e a Sally. Iam cair nesse negócio de lava. Aí o bicho-papão tenta correr como insetinho, tipo, sei lá o que, nem lembro o que ele fala. E aí o Papai Noel pisa em cima do inseto, que é o bicho-papão, eliminando o inimigo, matando o inimigo. Mas de qualquer forma, o estranho mundo de... fala... me desculpe, senhor Papai Noel, eu errei, tome sua cartola, agora não tem mais como salvar o Natal. Aí o Papai Noel responde: não tem como salvar o Natal por você, eu sou o Papai Noel. E ele dá um toquezinho no nariz e vai pra fora e acaba salvando o Natal rapidão, porque ele é Papai Noel, né? Ele é pica das galáxias. E aí o Natal volta ao normal. E aí, no final das contas, mostra o Jack e a Sally no alto da montanha, cantando uma música, e finalmente ele percebe que ele gosta dela, né? Depois de tudo isso daí. Então, no fundo, o Jack tinha tudo ali que ele precisava, ele só precisava de um empurrão. Lembrando até um pouco o filme do palhaço, assim, só que tinha uma construção melhor, eu diria. Muito mais bonita e muito mais rápida, sei lá. É muito mais simbólico, eu acho, assim. Mas, de qualquer forma, como eu falei anteriormente, né, o doutor lá conseguiu uma substituta pra Sally, que é uma mulher igualzinha a ele, só que versão mulher e alta. Muito bizarro. Mas é isso. Vou para as notas do filme agora. As notas, eu acho que o filme tem problema, sim. A coisa do FPS incomoda. Por ele ser um filme antigo, né? A gente tem que dar isso. Tem outras animações de stop motion que são muito mais fluidas, tipo o Fogo das Agulhinhas. Não tem essa estranheza tanta. Não sou fã de musicais, então já perdi alguns pontos comigo. E o filme é totalmente musical. Mas é um clássico cair matando em cima, né? Então, minha nota é 8 de 10. É um filme que fez parte da infância de todo mundo, acho. Todo mundo deu uma assistida, ou todo mundo conhece esse filme. O Yukinho que trouxe ele tem um valor muito grande, assim. E acho que o visual dele, o stop motion nessa parte é muito bonito. Mais uma coisa,
é que ele... Impossível esse filme ter usado computação gráfica. Se ele tiver usado computação gráfica, eu juro que eu dou rabo. Isso é palavra minha, Guga. Eu juro que se esse filme tiver usado alguma computação gráfica que seja, eu dou rabo. Mas é isso. O filme é divertido. Realmente, pra quem nunca viu, acho que vale a pena. Não é pra todo mundo, eu acho. Tem um ritmo estranho, eu não sei dizer. Ele deixa uma sensação de que... Acho que... meio Ursinho Pooh, eu diria assim, sabe? Ursinho Pooh não, perdão. Aquele desenho que passava na cultura, assim. Ele tem umas ações, mas ele é um pouco mais morno, assim, não é tão movimentado. Também... Eu esqueci outro... Aquele arco, tipo esse tipo de animação. Ele tenta uma pegada meio rock, assim, meio darkness visualmente. Tem coisas assim, tem uma comediazinha, mas em si ele não é tão fluido e chamativo para todas as pessoas. Mas, no fundo, eu também é isso. E você, Takashi, o que você acha dessa nota? Eu dou 8 também. Acho que é um filme que marcou minha infância de certo modo. Minha mãe adora esse filme, gosta bastante. Então é 8. Então, a média ficou 8 do filme. E só uma última coisa que eu tenho que pontuar aqui, que eu adoro, amo, de paixão, o Tim Burton. Ele é o cara. Caramba, que cara foda. Ele é muito foda. Os filmes dele são do c... Mas, de qualquer forma, se você gostou do vídeo, comente aí embaixo. Se você acha estranha a relação da Sally com o doutor também, faria. Acho que é muito bizarra essa relação, mas é legal ver essa difusão, né, de informações quando você é criança e quando você vê uma coisa adulta. É muito legal ver a diferença discrepante de visões. E comente aí, deixa um like, compartilhe com alguém que vai gostar. E é isso. Te vejo semana que vem no próximo vídeo do Cine Quinta. Eu sou Guga Monteiro. E falou! Eu sou Takashi Miura e falou e até semana que vem.